Namastê, como estão? Espero que estejam bem. Vamos para mais uma pílula do livro que revela Deus, Tao Te Ching, para as nossas reflexões filosóficas na linha do Tao, que nos levam à reflexão da nossa transcendência. Vamos lá. Estamos no poema 13. Atitude reta do eu para atos corretos do ego. Olha a importância. Ó, se nesse título, né, a gente entender, né, o que já o título, né, a atitude reta do eu para atos corretos do ego. Então, se a gente entender quais os atos corretos que o ego deve fazer para que ele chegue no eu, a ter a atitude reta que o eu sempre tem, a gente alcança a libertação. Então aqui, será que eles vão dar mais algumas chaves da libertação para a gente? Vamos ver? Favor e desfavor geram angústia. Honras geram dissabores para o ego. Por que é que favor e desfavor geram dissabores? Porque quem espera favor paira na incerteza, sem saber se o receberá. Quem recebe favor também paira na incerteza, não sabe se o conservará, por isso causa um dissabor. Tanto favor quanto desfavor. Por que é que as honras geram dissabor? Tanto dissabor nasce do fato de alguém ser um ego. Não é possível contentar o ego. Se eu pudesse libertar-me do ego, não haveria mais dissabores. Por isso, quem se mantém liberto de favores e desfavores, liberta-se da idolatria do ego. Só pode possuir o reino quem está disposto a servir desinteressado. A esse se pode confiar o reino. Olha, lembra aqui algumas palavras de Jesus, né? Só entra no reino dos céus, né? Aquele que se rebaixar, né? Isso nos lembra algumas frases de Sermão da Montanha de Jesus, né? Olha como os conhecimentos se conectam. Muito lindo, né? Vamos ver a explicação que o Berto Roden nos dá aqui. Essas palavras de Lao Tse são tão evidentes como a voz da sapiência em si mesma. Toda e qualquer esperança, o receio de receber favor ou desfavor gera inquietação, porque nasce da fonte impura da egoidade e da egocracia. Quem nada espera e nada receia, mas tudo aceita serenamente, esse é sábio e feliz. Vive na cosmocracia. Todos os nossos males nascem da nossa egoconsciência e todos os nossos bens brotam da nossa cosmoconsciência. Permitir que as águas vivas da fonte infinita fluam livremente pelos nossos canais finitos. Ó, vou repetir isso aqui, ó. Permitir que as águas vivas da fonte infinita, as águas do eu, né? Do nosso conexão divina, do eu, fluam livremente pelos canais finitos. Canais finitos aqui, é o nosso material aqui, que é o nosso ego, mas ele limitado, ele flui, né? Cumprindo o Dharma que tem que cumprir, né? Isso é suprema sabedoria e perfeita felicidade. Então, ó, os conhecimentos novamente se conectam aqui com a gente, né? O Sermão da Montanha, o Tao Te Ching, a Bhagavad Gita, todos eles mostram que o caminho é a gente conectar com o eu e não enaltecer o ego. Né? A gente não deve seguir os desejos do ego e deve sim limitar o ego pela luz do eu. Este é o caminho de
todo o grande texto sagrado, né? A gente já teve uma pincelada disso na leitura do Sermão da Montanha, viemos no Bhagavad Gita todo nos explicando isso, e o Tao Te Ching vem só reforçar isso pra gente. Todas as grandes sabedorias são várias estradas, mas que levam para o mesmo caminho, né? E até caminhos muito paralelos, com até palavras muito paralelas, né? Então continuemos nessa conexão. Se de tudo isso que a gente leu, você gravar isso que a gente deve, né? Restringir o eu, o ego e enaltecer o eu, pronto. Né? É o resumo de todas as grandes sabedorias. Né? Não devemos alimentar nosso ego. Ele nos chama aqui de cosmocracia, né? Não a egocracia. Não tem que pensar só na gente, tem que conectar com o eu, com o divino, que daí a gente pensa no todo e fica tudo mais fácil. O ego é a lapidação nossa do dia a dia. A gente precisa dele para estar encarnado, mas ele é uma seta que vai nos levar ao nosso eu divino. Sigamos então nessa seta e que consigamos atingir essa conexão do eu supremo, né? Se não nessa vida, muito em breve, né? Se você está comigo aqui nessa leitura, nesse caminho, estamos nessa busca, né? E não somos sozinhos, né? Apesar de toda a aparência complicada da época que estamos, temos vários outros companheiros nessa jornada. E se um de nós chegarmos nessa luz, levamos centenas, porque seremos um grande farol da praia. E aí levamos essa luz para centenas de pessoas. Então, não desanimemos e sigamos esse caminho. Namastê.